Fala aí galera que assiste esse canal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar, obviamente, de política. Tá todo mundo falando do maior acontecimento do ano de 2022, que é a eleição que está indo para o segundo turno para presidente do Brasil, uma eleição que pode mudar o rumo da sociedade não só brasileira, mas a sociedade mundial. Afinal de contas, nós somos os maiores exportadores de comida do mundo. Um país na mão de um comunista pode oferecer um risco para a saúde alimentar do globo. Um país na mão de um pseudo-ditador, que é o que a esquerda acusa o Bolsonaro, pode trazer riscos para as ideologias da galera de esquerda. Afinal, ao que aparenta, nós temos uma tentativa de emparelhar toda a América do Sul e a América Latina de cor vermelha. A galera quer porque quer o marxismo cultural, porque acha que isso vai fazer uma grande diferença. Se você curte esses assuntos, macroeconomia, geopolítica, como se posicionar melhor com relação ao futuro do seu dinheiro, considere se inscrever nesse canal, deixa o like, manda esse vídeo para um amigo, porque esse vídeo vai ser embasado em uma das leis que estão descritas aqui nas 48 leis do poder. E para mim, o que vai determinar quem vai ser presidente a partir de agora não é a capacidade de convencimento. Porque o voto da Simone Tebet agora vai para o Lula, ou o voto do Ciro Gomes agora vai para o Bolsonaro, porque os números são muito próximos. O Lula e o Bolsonaro tiveram uma diferença de voto muito pequena, foram cerca de 6 milhões de votos de diferença. O que vai determinar quem vai ser o próximo presidente do Brasil? Se o como diria Bolsonaro, o ex-presidiário Lula, ou se o Bolsonaro vai continuar sendo presidente, é exatamente como eles vão se posicionar a partir de agora. Como é que eles vão discutir entre si nos debates políticos, como é que eles vão se comportar nos palanques e como é que eles vão conseguir, de alguma forma, mudar a forma de pensar do eleitor que está indeciso. Ou ainda do eleitor do Lula, que quer que talvez vote no Bolsonaro, ou o eleitor do Bolsonaro que talvez vote no Lula. Será que é possível mudar a percepção das pessoas com relação à imagem do eu? E isso daqui vale para você que quer se posicionar melhor, que quer ter uma postura melhor diante da sociedade, você que tem uma empresa, você que quer aprender a falar melhor em público, que quer transparecer uma autoridade maior. Você pode se tornar como esses caras, políticos profissionais. Eles estudam a eloquência, métodos de fala, e é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre a Lei 39, que fala o seguinte: ela traz um julgamento de valor pra gente muito interessante e que foi aplicado por ambas as partes nas discussões, nos debates anteriores da Globo e das outras emissoras. Raiva e reações emocionais são contraproducentes do ponto de vista estratégico. Você precisa se manter sempre calmo e objetivo. Mas se conseguir irritar o inimigo sem perder a calma, você ganha uma inegável vantagem. Desequilibre o inimigo. Descubra uma brecha na sua vaidade para confundi-lo. E é você quem fica no comando. Por que eu decidi fazer esse vídeo falando exatamente sobre esse tópico? Porque nós temos duas figuras exatamente opostas. Apesar de serem grandes líderes, terem se colocado como grandes líderes na história do nosso país, na história recente, eles são figuras que são muito diferentes. Um é considerado por muitos um comunista, outros é considerado, para outros o Bolsonaro é um fascista, etc. Mas, no frigir dos ovos, eles são homens de muita força. São homens que, quando pega ali no calcanhar deles, eles ficam muito estressados. O Lula caiu exatamente nessa estratégia aqui quando discutiu com o Padre Kelmon. O Padre Kelmon foi lá e falou bem assim: Lula, você não deveria nem estar aqui no debate, porque você é um ex-presidiário. Bastou isso para o Lula perder a cabeça e em 3 minutos ele entrou numa discussão
que basicamente teve que fazer com que o programa da Globo parasse porque ele desceu do cavalo, ele perdeu as estribeiras. Por outro lado, apesar do Bolsonaro ser considerado por muitos um cara firme, e Brasil e etc, família, não sei o que, no último debate da Globo ele conseguiu manter a calma, debatendo somente com números, somente com dados, e na minha opinião, isso foi um fator determinante para fazer com que as pesquisas que foram feitas tivessem uma disparidade muito maior. Tinha pesquisa que dizia que o Lula ia ganhar por 65%, 60%, e no final das contas essa diferença foi mínima. Foram 6 milhões de votos, sem falar nos 20 milhões de pessoas que não votaram. Então, se o Bolsonaro quiser ser presidente do Brasil, ele precisa justamente encontrar essa brecha na vaidade do Lula e confundi-lo para que ele se estresse, para que ele fique muito chateado e ele perca as estribeiras do que é realmente importante, que são os planos para o Brasil. Afinal de contas, quando você é presidente, você precisa ter um plano de governo. E eles estavam ali naquela briga de que, porque tu é ex-presidiário, porque teu filho isso, porque... E acabaram se perdendo do que realmente importava. Do outro lado, o Lula, não sei se tem muitos argumentos com relação ao Bolsonaro para fazer com que ele se desequilibre, né? Mas isso daqui deixa muito claro pra gente que a política, ela é uma profissão também. Tem muita gente que acha que esses caras aí estão querendo mudar o rumo da sociedade, etc. Mas são políticos profissionais que estão ali em busca de representar suas ideologias. Obviamente, vou deixar aqui meu voto registrado, eu gostaria que o nosso país continuasse nos caminhos, nos trilhos que estamos nos encaminhando, um trilho de mais liberdade econômica, de maior atração de investimento externo. Quando a gente fala de mercadológica, a gente precisa de decisões econômicas mais acertadas, com menos influência nas empresas, para que se gere mais emprego, para que a distribuição de renda seja melhor, a taxa de juros diminua, a inflação diminua, e isso é um plano de governo que precisa ter continuidade. Quando a gente fala do Lula, o Lula é um cara que traz muitas ideias gratuitas, né? Traz muita coisa de graça. Porque eu vou trazer o Bolsa Família de volta. Porque agora o pobre vai comer carne todo dia e a gente vai ter dinheiro para comprar cerveja. Tá, mas de onde é que vai sair esse dinheiro? Como é que a gente vai fazer com relação à economia? Vai abrir a economia? Vai fechar a economia? Exatamente isso que vai importar daqui para frente. O plano de governo e como esses dois vão se posicionar com relação ao discurso, aquela famosa faquinha que vai entrar ali na costela do outro. Quem você acha que vence as eleições? Eu tô com o Bolsonaro, espero que você tenha curtido esse vídeo, tamo junto, até a próxima, fui!